Bem, meus queridos, hoje é sexta-feira e como a gente está fazendo uma série de estudos sobre esses dias, os dias da Paixão de Cristo, nós vamos falar dessa sexta-feira. A sexta-feira começa no amanhecer, Jesus vindo direto do julgamento de Caifás, como eu falei no outro vídeo. Jesus ele passa essa noite nesse julgamento, então amanhece. E eles vão levar Jesus para Pilatos, que é uma autoridade romana, visto que eles não tinham autoridade para poder matar uma pessoa sem o visto do Império Romano. E o representante do Império Romano, o governador da época, era Pôncio Pilatos. Então eles levam Jesus para Pilatos. Jesus, como eu falei no vídeo anterior, já tinha sido condenado e tinha sido esbofeteado. E agora ele chega diante de Pilatos. Mas nesse meio tempo, Judas, o que o traíra, ele estava observando tudo o que estava acontecendo e ele, para ele, na mente dele, Jesus ia conseguir ser absorvido. E quando ele viu que Jesus era condenado, ele se arrependeu de ter feito isso. Então ele procura os responsáveis religiosos, o sumo sacerdote e os demais, e fala o seguinte: olha, eu errei, eu traí o sangue inocente e eu estou arrependido. E os religiosos da época, né, gostaram do resultado de tudo e falaram assim: olha, o que a gente tem a ver com isso? Isso daí é problema, você e ele, né? A gente te pagou e você entregou. Então, se você está com a consciência pesada, é problema seu. E dali Judas sai para se enforcar, sabe? Se enforcar de arrependimento, se enforcar pensando na besteira que ele fez. Na verdade, embora ele não seja um bom elemento, a Bíblia relata isso, que ele tinha até interesse na bolsa, no dinheiro que era colocado no ministério de Jesus, ele se moveu de arrependimento por ter feito tudo que ele fez. Então ele devolve, ele joga num ato de desespero, ele devolve todo o dinheiro que ele tinha recebido, ele joga para dentro do templo. E os sacerdotes recolhem aquele dinheiro e compram um lugar para fazer um cemitério de estrangeiros. Então Judas ele vai se enforcar e não fica com o dinheiro. Mas Jesus é levado a Pilatos. E quando chega diante de Pilatos, Pilatos ele começa a interrogar Jesus, falando: o que estão te acusando de quê? Vejo que você é uma pessoa íntegra e não vejo problema em você, não vejo pecado em você. E Jesus ficava calado. E as pessoas levantaram falso testemunho novamente contra Jesus. E Jesus nada respondia, e Pilatos ficou admirado de ver aquilo tudo. E falou assim: olha, fala alguma coisa, se defende. E Jesus ficou quieto. Como eu falei no vídeo anterior, Jesus ele foi para esse segundo julgamento com a intenção de ser condenado. Ele não queria ser absolvido. O objetivo dele era ser condenado. Então, por mais que as pessoas fizessem, o plano de Jesus era: eu quero sair daqui condenado. E Pilatos insistiu nas pessoas: olha, eu não vejo nele problema algum, né? Você está sendo acusado de ser rei dos judeus, você é rei dos judeus? Jesus não respondeu nada. E falaram graves acusações e Jesus não falou nada. E Pilatos falou assim: fala alguma coisa para eu poder te saltar. E Jesus não respondeu nada. Então Pilatos falou: olha, você não sabe quem está falando com você. Eu tenho poder para te crucificar, mas tenho poder para te soltar. Então Jesus, mais uma vez, dá aquela pensada, né? Desse jeito, eles não vão me condenar. Eu tenho que ser condenado. Esse é o meu objetivo, ser condenado. Então Jesus vira para Pilatos e fala assim: olha, nenhum poder seria te dado, nenhuma autoridade seria te dado se não fosse através do meu Pai. Meu Pai pode te dar autoridade e Ele te deu autoridade, mas sem meu Pai você não é nada. Você não é nada. Mas Pilatos ainda ficou, né, admirado com Jesus e admirado até com essa resposta. Falei: então você é filho de Deus? Jesus: sou.
E Pilatos sentiu que ele realmente estava sendo sincero, ele era o filho de Deus. Então o que acontece? Pilatos volta novamente à multidão e fala assim: gente, esse homem é inocente. Esse homem é o rei dos judeus. E eles falam: nós não temos reis, o único rei que nós temos é César. E apelou logo para os brios do imperador romano, né? E, e Pilatos, como um participante do governo romano, ele era governador da região ali da Galiléia. Então ele vai e fica pensativo naquilo, e o povo fala: olha, se você for a favor desse falso rei, você é contra César. Quem é amigo de Jesus é inimigo de César. Então, muito preocupado com o jogo político, o que ele fez? Ele condena Jesus. Ele fala: então esse homem está condenado à morte. E ele entrega Jesus aos soldados romanos, que eram catedráticos em tortura, que eram feras em tortura. E eles torturaram Jesus, eles cuspiram no rosto de Jesus, eles deram murro no rosto de Jesus, eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e colocaram uma cana na mão dele e botaram um pano vermelho sobre ele e depois inclinaram-se diante dele e falaram assim: salve o rei dos judeus. E depois eles pegaram aquela cana e bateram na cabeça de Jesus com uma coroa de espinho. Então Jesus já estava com o rosto todo ensanguentado, foi chicoteado pelos soldados romanos, e o chicote do Império Romano na época tinha como se fosse 3 ganchos na ponta, como se fosse 3 anzóis, e onde batia rasgava a carne, e eles bateram em Jesus com esse chicote. Jesus já estava fraco, já estava debilitado naquele momento, já não tinha mais força, porque desde a noite anterior ele já estava sendo torturado. Desde a noite anterior que ele não comia, nem bebia nada, ele estava com sede, sangrando, todo sangrando, o rosto sangrando, as costas sangrando, de maneira que Jesus não teve força sequer para levar a cruz. Quando colocaram a cruz sobre ele, ele desmoronou, não aguentou carregar a cruz. Então chamaram um homem chamado Simão Cirineu, e que estava vindo do campo, estava vindo do trabalho, e pediram àquele homem, ou exigiram daquele homem levar a cruz de Jesus, e aquele homem levou a cruz de Jesus e ia o seguindo. E o povo ia escarnecendo dele, o povo ia debochando dele, ou então virando as costas para ele, balançando a cabeça quando ele passava. E Jesus naquele momento se sentiu muito só. Então ele foi levado àquele lugar chamado Gólgota, ou Caveira, e ele foi pendurado ali no madeiro, com prego nos seus pulsos e nos seus pés. Ele foi suspenso naquela cruz. E junto dele também haviam 2 ladrões, um de cada lado. E um desses ladrões, vendo aquela situação e sabendo tudo que Jesus fez, ele falou assim: olha, se você é realmente o Cristo, o Filho de Deus, como estão falando por aí, salva-te dessa cruz e salva a gente também. Havia um certo deboche e uma pequena esperança de que Jesus fizesse realmente o que ele estava falando, então ele também se livraria da cruz. Mas o outro ladrão do lado falou assim: olha, rapaz, você nem morrendo você tem reverência a Deus? Não teme a Deus nem na sua morte? A gente está aqui porque a gente fez crimes bárbaros, sim, mas ele nada fez. Ele nada fez. Então, virando-se para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Uma frase que mudou a história daquele homem. Uma frase que mudou a trajetória da alma por toda a eternidade daquele homem. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: na verdade te digo, hoje
mesmo estarás comigo no paraíso. E diante de toda aquela situação, aquelas pessoas balançando a cabeça, aquelas pessoas escarnecendo, aquelas pessoas falando frases contra Jesus, magoando Jesus, Jesus, ele olha para aquela multidão que falava aquelas coisas e disse: Pai, perdoa, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo no seu momento de morte, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo maldito, porque era lei romana, maldito todo que for pendurado no madeiro, ele se fez maldito por mim e por você. Mesmo naquela hora de angústia, ele pede que o Senhor perdoe aquelas pessoas que estão ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então ele vira para João, que estava do lado da mãe dele, né, do lado de Maria, e fala assim: mulher, eis aí o seu filho. Discípulo, eis aí a sua mãe. E o próprio texto de João diz que depois disso, João levou Maria para morar com ele. Jesus ele foi suspendido ao meio-dia, na hora sexta, né, como a gente sabe, hora sexta, que são a primeira hora é 6 horas da manhã, quando o sol nasce, e a hora sexta para eles é meio-dia. Jesus é pendurado meio-dia. E diante de tanta debilitação do corpo, Jesus já não aguentava mais, e quando deu as 3 horas da tarde, Jesus, ele fala, ele entrega o Espírito ao Pai e diz: está consumado. Em grego ele diz: tetelestai, está pago. O meu pecado está pago, o seu pecado está pago. Naquele momento Jesus pagou pelos pecados de todo mundo, de todos os tempos. Tetelestai, está pago, está pago. E naquele momento acontece algo sobrenatural. Os evangelhos contam que virou uma escuridão tremenda, né? Desde aquela hora, então, virou uma escuridão, como se fosse um eclipse, e o céu se tornou super negro. Veio uma tempestade tão grande que escureceu tudo. Mas Mateus é mais enfático, o evangelho de Mateus é mais enfático quando fala que houve também terremotos e abriram sepulturas e muitos ressuscitaram naquela hora. E aconteceu algo que os três evangelhos relatam. Dos 4, 3 evangelhos relatam. Que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa, meu querido? O véu do templo separava o lugar santo, o santo dos santos, da onde ficava a multidão. A partir daquele momento, Jesus, com aquele véu rasgando, estava dizendo: não temos mais separação entre o santo dos santos e as pessoas. Esse santo dos santos era um lugar reservado somente para os sacerdotes. E quando esse véu se rasga, fica exposto o lugar santo para qualquer pessoa. Está dizendo que a partir de então, eu tenho acesso direto ao Santo dos Santos. Você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Jesus nos permitiu isso com a sua morte. E Jesus entrega o seu Espírito. Fala: Pai, a ti entrego o meu Espírito. E falece. Nesse instante acontece uma certa correria, porque já eram 3 horas da tarde, mesmo com todo esse temporal se armando, mesmo com todo esse terremoto acontecendo, mesmo com essa movimentação da natureza protestando contra a morte, os próprios soldados que o crucificaram falaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ou esse é justo, como diz o outro evangelho. Então, mesmo com todo esse temporal se armando, um homem rico, discípulo de Jesus, chamado José de Arimateia, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Como era um homem influente, um senador, Pilatos concede a esse homem que levasse o corpo de Jesus, e junto dele estava também
Nicodemos, aquele homem que esteve com Jesus à noite, que era também dos fariseus, que era também um dos principais dos sacerdotes, mas que era discípulo de Jesus, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo religioso judaico, ele era discípulo de Jesus, e naquele instante ele se declara ao mundo quando ele se aproxima junto com José de Arimateia e começa a cuidar do corpo. Então eles preparam o corpo para o sepultamento e tudo tinha que ser feito até 6 horas da tarde, porque o sábado estava chegando, o sábado começava às 6 horas da tarde de sexta-feira. E daí por diante o judeu não pode fazer nada. Então eles correram, pegaram o corpo, enrolaram no lençol fino e passaram todo o produto, né? Aqui diz, né, que Nicodemos levou um produto, um composto para aromatizante no valor de 100 libras. Era muito dinheiro naquela época, para que cuidasse do corpo. E eles cuidaram do corpo e colocaram no sepulcro novo, talhado em pedra. E ali Jesus foi sepultado. E ali terminou essa sexta-feira com a morte do nosso Senhor. E a gente pensa tudo que ele passou, porque me ama, porque te ama e porque ele quer te dar essa vida eterna. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele pagou por isso. Pagou para que nós possamos ser filhos de Deus e vivamos eternamente com o Senhor. Essa é a sexta-feira da paixão de Cristo. Amanhã estaremos colocando outro vídeo, que é o vídeo do sábado. Pouco se fala sobre o sábado na Bíblia, mas a gente tem algo muito interessante para dizer também sobre o sábado. Eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando e que Deus abençoe a todos. Até amanhã.